Estamos. Você tá, de vez em quando dá uma travadinha, mas agora a gente ouviu, embora você tivesse travado. Tá. E fala que essa internet é boa, só história, né? Aí agora aqui no meu prédio veio o tal da, acho que é da, não sei se é da Vivo, da Claro, a tal da internet por fibra ótica. Ah, é? Mas também não sei se vai ser melhor, não. É. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós estamos no resumo, paramos no Instrução dos Espíritos. Instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade, né? Isso. Você tem que gravar outro vídeo, Malu? O quê? Já estou gravando. Já outro, né? É. Tá. A mensagem primeira de Pascal a respeito da verdadeira propriedade. Nós temos como plena propriedade nossa aquilo que nós podemos levar desse mundo. Do que encontramos aqui e do que fica quando nós partimos, só temos o gozo temporário. O usufruto, não temos a posse real, certo? Certo. Então, não temos a plena propriedade de tudo que é relativo ao corpo, mas temos a propriedade de tudo que é relativo à alma, à inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. São essas propriedades da alma que ninguém nos pode retirar. E que são elas mais úteis do lado de lá do que do lado de cá, né? Porque aqui, qual o valor que se dá à inteligência, né? Ao conhecimento da pessoa, às qualidades morais, é ainda pouco em relação no mundo atual de provas e expiações que está melhorando. Em relação ao quanto a pessoa tem de patrimônio. Muitas vezes é isso que é valorizado aqui. Por isso que ele diz que a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais são mais úteis do lado de lá do que do lado de cá. Nós devemos, assim, ser mais ricos espiritualmente ao partirmos daqui do que quando chegamos. Porque a depender dessa riqueza, que inclui as qualidades morais, é que dependerá a nossa posição futura. Devemos, assim, buscar nos prover daquilo que nos possa servir. Porque esses bons lugares no plano espiritual não são pagos com ouro, como muitas vezes se pensou, entregando-se elevadas quantias às instituições religiosas. Não serão pagas com ouro e nem em função dos títulos terrenos, mas pela soma das virtudes que nós podemos possuir, as quais são conquistadas, inclusive, ou principalmente, pela prática do bem. Nesse sentido, uma pessoa mais simples, um operário, uma pessoa comum, pode valer muito mais do que um príncipe, que muitas vezes quer pagar a sua entrada no céu aqui nas instituições religiosas, o que é inútil. Beleza? Beleza. Tem um exemplo disso, de alguém que... Tem mais de um exemplo disso. Tem no livro Nosso Lar, né? Tem no livro Obreiros da Vida Eterna, pessoas que pagaram às igrejas elevadas quantias, achando que assim comprariam um ótimo lugar no céu. Doce ilusão, todo mundo no umbral. Mas se fosse assim, né? Se fosse pago a entrada no céu, pobre não ia entrar, né? Então, nunca. Coitado. Então, a justiça divina, ela é poderosa. Poderosa, quer dizer, a gente fica olhando, né, que o ser humano é enganado desde a sua primitividade, ele é enganado, porque o que as igrejas fizeram na época, né,
vendendo indulgência, pelo amor de Deus. Foi muito, enganou muito o povo, pelo amor de Deus. É. E éramos nós esses enganadores aí, muitas vezes. Com certeza. É igual eu disse para a Ana, que a Ana perguntando da minha mão, né? Eu disse assim, Ana, vai ver que eu acho que na outra, em alguma encarnação minha, eu era feitor de escravo, açoitavos, bicho, aí agora eu vi com as mãos toda cheia de problema. Aí diz a Ana, aí a Ana veio assim, todos nós éramos. E os meus ombros, eles que o digam. Ixi, eu tenho ombro, tenho as mãos, todo dia eu fui fazer os exames, agora tá tudo lascado. Mas tá bom. Abafa o caso. Abafa o caso, né? Vamos, Então, vamos pagar, né? Nossa dívida, nossa dividona, vamos pagar um pouquinho. No livro Nosso Lar tem aquela senhora que era dona de escravos, né? Pagou alta quantia, foi para o umbral. E no livro Obreiros da Vida Eterna tem aquele caso daquele médico rico, Gotuso, que também pagou altos valores, não, região inferior. Mas depois melhorou um pouquinho e ficou trabalhando na casa transitória, lembra? Não tem essa de pagar a quantia que for a igreja, não adianta nada. Que é o que diz Pascal aqui, né? Então, a próxima mensagem é de o Espírito Protetor M. Só botou a letra M, certo? Sim. Ainda sobre a verdadeira propriedade. Diz ele que os bens terrenos pertencem a Deus, que os distribui entre os homens, né? Os homens são, então, meramente usufrutuários e, principalmente, administradores desses bens, né? Porém, são eles mais ou menos inteligentes e mais ou menos íntegros na administração desses bens, né? Uma prova disso, uma ratificação dessa ideia, é que muitas vezes, naturalmente, ocorre uma anulação, né, das previsões a respeito de quem deve possuir determinada riqueza, ou que se julga mais apto a recebê-la, acaba não acontecendo essa previsão dos homens, né? E outros é que passam a possuir a riqueza. Porque Deus é quem age e distribui de forma distinta, né? Aí ele vem falar que as riquezas legítimas, digamos assim, as legítimas mesmo são aquelas que são adquiridas pelo trabalho honesto, sem dano a ninguém. Digamos, a pessoa se orgulha de ter conseguido a sua riqueza através de um trabalho com características de honestidade sem ter causado dano a ninguém. Aí o Espírito pergunta, mas na vida espiritual, na vida futura, por você ter conseguido a riqueza de uma forma honesta e sem causar dano a ninguém, isso vai ter alguma vantagem para a vida futura? Alguém vai perguntar, não, foi que ele ganhou a sua riqueza de forma honesta e não causou dano a ninguém. Não. Não é esse o critério para se analisar se alguém deve ficar numa boa coluna espiritual ou não, né? E também acrescenta que a preocupação para a transmissão da riqueza aos herdeiros, muitas vezes, são inúteis, porque se Deus não quiser que o herdeiro fique com aquele recurso, não vai adiantar transmiti-la. Ele vai dar um jeito de passar a outra pessoa, né? Mas, de uma maneira geral, o homem que só a utilizou na satisfação do seu orgulho, o homem que utilizou a riqueza causando falência a outros, prejuízo aos outros, melhor seria que ele não tivesse a riqueza, né? Porque muitas vezes, quando ele for para a vida espiritual, não vai ter nenhuma recompensa e até pelo contrário, vai ter uma responsabilidade, já que a utilizou na satisfação do próprio orgulho, causando prejuízos e falência
a outras pessoas. Beleza? A outra mensagem é sobre o emprego da riqueza. O espírito Severus, é assim que pronuncia, Malu? Eu não sei, eu acho que deve ser, João, porque isso é Cracóvia. Não, Cracóvia não, é Bordeaux, né? Deve ser, eu não sei direito, não. Minha filha que está querendo até assistir filme todo em francês. Eu digo, vixe, lascou. Eu não entendo nada. Depois a gente consulta aí o Google Tradutor, vê se é assim que pronuncia, né? Aham. Então vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Sim, Certo? certo. Quem perceber em si, que a alma está um tanto dominada pelo desejo da cobiça, deve ter pressa em alijar de si esse jugo opressor, para evitar que, quando chegar ao plano espiritual, escute a voz dos espíritos superiores, a voz de Deus através dos espíritos superiores, dizendo que nós somos econômicos infiéis, que apenas empregamos a riqueza na nossa satisfação pessoal. Então, está dando uma mensagem, né, de uma previdência. Quem está sentindo aí em si que o desejo da cobiça domina, é melhor se livrar disso. Porque quando chegar no plano espiritual, qual será a análise a respeito da vida que levamos? Olha, você foi um econômico infiel, você utilizou os bens de Deus apenas para a satisfação dos teus interesses pessoais. Então, ele sugere para nós o seguinte: qual é o melhor emprego da riqueza? O emprego da riqueza associado ao princípio de que nós devemos amar-nos uns aos outros. Portanto, o emprego agradável da riqueza é aquele vinculado à caridade. Porém, não é uma caridade fria e egoísta de doação do supérfluo, né? Que faz pesar sobre o doador aquele benefício dado. Mas a plena caridade do amor que ergue as pessoas sem humilhar. E sugere que nós possamos dar o supérfluo do que possuímos. E mais ainda, que devemos doar, né? Esse supérfluo, não só o supérfluo, mas também o necessário, porque mesmo o necessário é ainda supérfluo, e que doemos tais valores com sabedoria. E que nós não devemos repelir aquela pessoa queixosa que se aproxima de nós e nós temos um receio de sermos enganados por essa pessoa, né? Que não devemos repeli-la, a pessoa queixosa, né? Primeiro devemos aliviar e depois devemos perceber com sabedoria e, portanto, com interesse pela situação daquela pessoa, se não seria melhor ofertar para ela um trabalho, um conselho, e que, se possível, possamos desenvolver por ela uma afeição, em vez de doar uma esmola. Enfim, que devemos espalhar o amor ao próximo, o amor ao trabalho. Então, estimular essas pessoas que podem trabalhar, em vez de pedir que seja ofertado um trabalho. E o amor a Deus, né? Essas boas obras praticadas trarão grandes lucros espirituais para nós. E também a riqueza da inteligência deve servir como a riqueza do ouro. E assim nós devemos espalhar instruções e, além de tudo, instruções amorosas, porque isso também eleva os seres. Beleza? Beleza. Ainda sobre o emprego da riqueza, a mensagem de um espírito protetor.
Ele vem nos dizer que os espíritos, eles têm uma impressão dolorosa a nos observar incessantemente, nós, os homens e as mulheres, preocupados com o bem-estar material. Haja vista a brevidade da vida. Então, nós só estamos preocupados com o bem-estar material. E isso causa uma impressão dolorosa nos espíritos superiores. Né? E que pouco tempo ou nenhum tempo consagramos ao nosso aperfeiçoamento moral. Isso causa uma impressão dolorosa nos espíritos, assim como os pais, digamos assim, com os filhos que estão seguindo um caminho desvirtuado, sofrem. Então, os espíritos que nos amam também sofrem pelo nosso interesse somente no bem-estar material, com pouco interesse no nosso aperfeiçoamento moral. Muitas pessoas acreditam que aquilo que elas realizam, que os seus trabalhos, são do mais alto interesse para a humanidade, né? Mas, em regra, as pessoas trabalham para a satisfação do exagero, a satisfação da vaidade, né? Acreditando que trabalham nos assuntos de maior relevância para a humanidade, quando, na verdade, trabalham em busca do excesso, da satisfação da vaidade. Se, digamos assim, se afligem, se tormentam voluntariamente, provocam em si mesmas insônias, raciocínios assim dolorosos por longo tempo para aumentar, buscando o que com isso? Aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. Estão escravizadas a um trabalho penosíssimo. Para quê? Para aumentar a riqueza. Por mais do que aumentar a riqueza, por amor à riqueza. E o gozo de tudo que a riqueza pode proporcionar. Né? E se orgulham ainda de levarem uma vida de sacrifício. Não, eu estou levando uma vida de sacrifício. Como se elas trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Né? Esses esforços, um trabalho penoso, que gera aflição, tormento, que gera insônia, para aumentar uma riqueza mais do que suficiente, em busca do gozo do que a riqueza proporciona, esses esforços egoístas não vão ser levados em conta para a decisão do destino da nossa vida futura. Na verdade, quem leva uma vida assim, se esforçando por amor à riqueza, está negligenciando do seu próprio egoísmo, ou negligenciando pelo egoísmo do seu próprio futuro. E negligenciando também a lei de amor e caridade, a lei de solidariedade. Não devemos, sugere o Espírito, que não devemos pensar somente no corpo e nos seus prazeres, porque o corpo morre. Devemos pensar, sim, no espírito que vive para sempre. Né? Porém, quem leva a vida buscando o gozo da vida, o amor pela riqueza, faz do corpo um tirano do espírito. O corpo é o comandante do espírito. O espírito é o escravo do corpo. E esse não é o objetivo da vida. Beleza? Beleza. Ainda sobre o emprego da riqueza, mensagem de Fenelon. O homem, ele é meramente depositário dos bens de Deus. Ora, e quem possui um depósito de bens alheios
dessa pessoa serão pedidas contas severas, né? Sim. Ora, o mau uso do emprego da riqueza é qual? É aplicá-las exclusivamente na satisfação pessoal. E o bom emprego da riqueza é quando resulta num bem para uma outra pessoa. Ora, dentro dessa ideia de que o bom emprego da riqueza é quando resulta no bem para outra pessoa, o mérito daquilo que se está praticando na boa direção, com o uso da riqueza, o mérito estará na proporção do sacrifício que cada um se impõe para fazer o bem a outros com o uso da riqueza. Beleza? Beleza. Entenderam bem a coisa? Então, dando um bom destino nos bens é algo produtivo. Porém, o grau de produtividade vai depender do sacrifício que nós nos impomos. A beneficência, quer dizer, a filantropia, é um modo de empregar a riqueza, porque a riqueza, assim empregada, evita a miséria, evita a fome, evita o frio, né? Evita que a pessoa viva ao léu, sem um abrigo. Agora, uma outra forma de empregar a riqueza, que não se pensa tanto, não é só essa da filantropia para evitar fome, frio e miséria. É, qual forma? Prevenir que a miséria aconteça, através do trabalho de toda a espécie. Né? Porque Sim. essa forma de prevenção evita que a pessoa inicie um processo de miséria, de fome, de frio. Evita isso. Né? Além de tudo, ela desenvolve a inteligência daquele que trabalha, dá dignidade, porque permite que o homem diga que ganha o próprio pão que come. E é um processo que não é humilhante. Né? A riqueza, então, ele compara como se fosse uma fonte de água. Que a riqueza deve ser como uma fonte de água que espalha fecundidade, que espalha bem-estar. Dessa forma, né? O rico que age dessa forma, que transforma a sua riqueza numa fonte fecunda, que espalha fecundidade e bem-estar, ele já pode iniciar um processo de fruição da felicidade espiritual, mesmo estando encarnado. Né? Fruição de gozos da alma e não dos gozos egoísticos. Beleza? Beleza. Esse é aquele que ouvirá de Deus, como diz na parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Né? Caso faça da riqueza uma fonte fecunda, uma fonte que espalha bem-estar. Agora, aquele que enterra o dinheiro é o exemplo do avarento, porque conserva o dinheiro improdutivo. Uhum. Né? Na parábola dos talentos, aquele que ganhou uma moeda, ele não enterra o dinheiro? Enterra. Enterra o dinheiro. Ora, isso é a ideia de uma pessoa avarenta, porque o dinheiro guardado nos cofres é um dinheiro improdutivo. Então, devemos dar esmola muitas vezes, se for preciso fazer isso. Porém, o melhor emprego é evitar a miséria. Tanto quanto for possível, devemos, portanto, converter o auxílio em salário, para não envergonhar, para não deixar a pessoa cair num estado, digamos assim, de abatimento de ânimo, por chegar ao estado miserável, mas de forma preventiva, a gente ofertando salário para que ela não se envergonhe de receber valores. Não se sinta Beleza? humilhada, né? Não se sinta humilhada. Exato. Bora lá? Vamos. Desprendimento dos bens terrenos, mensagem de Lacordaire. Legal? Legal.
Nós nos devemos uns aos outros. Nós somos uma só família espiritual. Nós nos devemos uns aos outros. Legal? Sim. E a regeneração nossa, não estamos buscando a regeneração? Estamos. Estamos. Só se dará com a união entre os espíritos e os encarnados. Quer dizer, só se dará com a efetiva prática por nós dos conselhos que os espíritos nos trazem. E isso melhorará a frequência e o contato mediúnico com a espiritualidade superior. A regeneração, né, que nós vimos lá por base no capítulo 5 do Evangelho, com a mensagem do François Nicolas Madeleine, que o Espiritismo é quem construirá a regeneração do mundo. Essa é a finalidade do Espiritismo. Lacordaire acrescenta aqui que a regeneração só se dará com a união entre os espíritos e nós. Ora, como que é essa união? Essa união é que nós tenhamos mais ouvidos e prática dos conselhos sugeridos pelos espíritos. Beleza? Uhum. Uma vez eu perguntei para o Divaldo assim, Divaldo, fala algumas coisas aí dos meus defeitos. Aí ele falou, quem sou eu, meu filho? Vai ler o Evangelho. Então aqui, ó, estamos lendo o Evangelho para descobrirmos dos nossos defeitos, né? E para que possamos exercer os conselhos que estão aqui sendo ditos. Então é isso aí. Quer levar uma vida assim, distante dos erros, vamos praticar os conselhos que diz aqui o Evangelho. Né? O amor aos bens, diz Lacordaire, é o amor à matéria, o amor à riqueza, é um dos mais fortes entraves, um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral, ao nosso adiantamento espiritual. Pelo apego excessivo aos bens, nós destruímos em nós a faculdade de amar. Né? A riqueza, ela jamais proporciona uma felicidade sem mancha. Ela sempre deixa a riqueza um vazio nos nossos corações. Ela é uma espécie, a riqueza é uma espécie de... Ela corre o risco de ser, né? Porque a gente sabe que a riqueza traz o progresso. Mas a felicidade oriunda das riquezas não é verdadeira. Ela é uma espécie de réptil oculto entre as flores. Né? Vou trazer um buquê de flores aí para vocês e tem uma cobra escondida nesse buquê de flores. Não dá. Né? Lacordaire vai dizer que é justa a satisfação, é justa, e Deus aprova a satisfação do homem que ganha uma fortuna no trabalho honrado, no trabalho assíduo. Isso é aprovado por Deus. Mas dessa posição, dessa satisfação de se ganhar uma riqueza de forma honesta, para um apego exagerado à riqueza, um apego tal que paralisa os impulsos do coração, existe uma grande distância. Então, você pode ganhar a sua fortuna, digamos assim, de forma lícita, de forma honesta, com um trabalho assíduo. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser excessivamente apegado a isso, apegado à riqueza, de forma a paralisar os impulsos do amor no coração. Uma coisa é muito distinta da outra. Né? É tão diferente quanto quando a gente vê a prodigalidade egoísta e a sórdida avareza. Quer dizer, alguém que tem muito dinheiro, mas ele gasta esse dinheiro consigo mesmo nas coisas mais esdrúxulas. Isso é prodigalidade egoísta. Ele não vai em regiões carentes
e auxilia. Ele gasta consigo próprio de forma exagerada. Isso é a prodigalidade egoísta. É uma coisa. E a outra coisa é alguém que também tem muito dinheiro e não pratica esses excessos da prodigalidade, mas guarda o dinheiro inteiro, guarda tudo. E isso é a sorte da avareza. Uma coisa é muito diferente da outra. Certo? E no meio dessas coisas, entre o que gasta muito consigo e o que não gasta nada, nem quando o filho está precisando do hospital, não, dá um chazinho aí para ele que ele melhora. A avareza sórdida. Entre elas, nós temos a caridade, né? A caridade pela qual se pode dar sem ostentar, para não humilhar, para não rebaixar aos outros. Nós iremos prestar conta do emprego de toda a riqueza que temos, porque nem o corpo pertence a nós. Deus é aquele amigo celestial que nos emprestou os recursos, né? Porém, ele espera que nós também possamos doá-la, a riqueza, dá-la aos pobres, né? Já que pelas riquezas nós somos ministros sagrados da caridade. Esse é o cargo a ser exercido, né? Porém, o que o homem faz? Muitas vezes ele inverte, né, as más práticas, observando-as a seus próprios olhos como boas práticas por ele realizada. Então, em vão, nós chamamos de economia e previdência o que é cupidez e avareza. Em vão, nós chamamos generosidade ao que é prodigalidade egoísta. Percebe? Porque o homem muitas vezes distorce a sua prática para bem observar aquilo que ele realiza. Porém, ele às vezes está sendo pródigo, gastando de forma desnatural, sem naturalidade, excessivamente consigo mesmo. E ele chama isso de generosidade. Ou ele está sendo avarento e diz, não, isso é economia. Não, isso é previdência. Né? Não é razoável a um pai se abster da prática da caridade para deixar aos filhos uma maior soma possível de recursos para, digamos assim, evitar para os filhos a miséria. Isso não é razoável. Não é aceitável que um pai, né, deixe de praticar a caridade para com terceiros com a finalidade de deixar a maior soma possível de bens para os filhos. Primeiro que, muitas vezes, isso também é uma justificativa falsa, porque ele está disfarçando aos próprios olhos um apego pessoal ao dinheiro. Certo? Mas, sim, vamos analisar do seguinte ponto de vista. Suponha que seja verdadeiro esse sentimento paterno de querer deixar aos filhos a maior quantia de riqueza possível para evitar que eles caiam na miséria, né? Vamos dizer que isso seja verdadeiro, porque na maioria é uma ideia que o homem está enganando a si mesmo. É uma ideia falsa que ele tem, no fundo, um apego à matéria, né? Tá, mas digamos, nos verdadeiros. Ora, ele não pode doar um pouco do que seja o supérfluo na prática da caridade? Ele não está dando aos filhos uma lição de egoísmo e endurecimento dos corações? De guardar. Ele não está
sufocando os germes do amor no coração desses filhos? Está. É um grande erro achar que os filhos terão maior afeição pelos pais, os filhos serão mais generosos, os filhos serão mais amigos dos pais, mais próximos na velhice, se os pais guardarem recursos para os filhos. É um erro. Porque esses filhos, com essas lições de guardar, 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 eles aprenderam a ser egoístas. E, por consequência, eles não terão afeição pelos pais. E os pais serão os primeiros a sofrer com o egoísmo, com o endurecimento do coração dos próprios filhos. Né? Foram lições recebidas durante a vida. Eles serão os primeiros a sofrer a ingratidão da coisa. Sempre se diz, no outro ponto, que o homem que trabalhou muito para conseguir os bens que possui, ele reconhece melhor o valor do dinheiro. Né? Ora, que esse homem, então, que diz conhecer qual é o valor do dinheiro, que ele pratique a caridade conforme as suas possibilidades, já que ele tem uma ciência, ele conhece o valor dos recursos. Pois se ele for duro, conhecendo o valor dos recursos, pelas dificuldades pelas quais passou para angariar esses recursos, se ele for duro, ele vai ser mais culpado do que os outros que não conhecem o dinheiro. Porque ele conheceu a dor, conheceu as dificuldades de se conseguir o pão de cada dia. Então, ele tem um maior dever de aliviar do que o outro que, digamos, recebeu por herança alguns recursos, certo? Agora, muitas vezes, o que ocorre com a pessoa rica, que além do emprego inadequado da riqueza, apenas vinculada essa riqueza à satisfação dos interesses pessoais, tem um outro grande desvio, em regra, na pessoa rica. Qual é? É o orgulho. Porque ele se orgulha de ter conquistado esses recursos. E, em vez de auxiliar aqueles que não possuem recurso, ele diz, olha, meu amigo, é o seguinte, faça o que eu fiz. Eu fiz isso, fiz aquilo, então você tem que fazer isso aí. Porque ele crê que recebeu esses recursos por mérito próprio e não pela vontade de Deus. Ora, isso é orgulho e descrença na divindade, que pode abatê-lo, certo? E Certo. mal sabe ele que, com a riqueza que foi permitida, concedida por Deus, ele é um ministro da caridade. Agora, o ministro da caridade tem responsabilidade. E, se não cumpridas, tem consequências. Mas o homem que é rico e muitas vezes ganhou os recursos, ele diz, não, meu filho, não, mas como? Eu não recebi ajuda de ninguém. Olha, você tem que fazer o que eu fazia para você ganhar o recurso. Faça assim, faça assado, se vira. Ora, então, além de descaridoso, é orgulhoso. Né? E acrescenta Lacordaire, esbanjar não é demonstrar desapego. Esbanjar recursos. Ah, então vamos gastar aqui, vamos gastar ali, porque a vida é curta. Falso. Ideia falsa. Esbanjar não é demonstrar desprendimento. Porque as pessoas, não, essa vida, a gente já morre, então vamos gastar esse dinheiro. Isso, vamos mostrar desapego. Não é desapego. Isso é esbanjar recursos, quer dizer, levar uma vida com prodigalidade egoísta. Isso é descaso e indiferença a dificuldades dos outros. Né?
Uhum. Depositário, ele não pode dilapidar o patrimônio. Não é dele. Se ele é depositário, ele não pode gastar assim, esbanjando recursos. Isso é dilapidação do patrimônio. E, além de tudo, fruto de uma indiferença às dificuldades que os outros passam. Mostra uma insensibilidade, uma falta de amor. Ou se conhece o caso, diante daqueles casos difíceis, apresenta, descaso. Não estou nem aí. Desinteresse. Então, o homem, como depositário dos bens divinos, ele não pode dilapidar e também não pode confiscar, né? Sim. Porque a prodigalidade não é generosidade, prodigalidade é egoísmo. E muitos que gastam elevadíssimos valores nessas fantasias da prodigalidade não dão um centavo para prestar um serviço, para pagar o serviço a alguém, né? Desapego é o quê? Então, como que nós vamos mostrar desapego e desprendimento dos bens terrenos, né? Desapego é beneficiar os outros. Se acontece alguma circunstância em que nós perdemos a riqueza, ou um percentual significativo da riqueza, é não murmurar diante dessa perda e assemelharmos-nos a Jó, que diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso é desprendimento. Agora, alguém que perde recursos, né, fica lá desesperado, passa uma semana, 15 dias, um mês, uma cara, né, porque perdeu R$ 1.000, R$ 100. Então, nossa posição é de submissão a Deus. Que diante de uma dificuldade, de um abatimento, de desespero, com a perda da riqueza, que nós possamos ter coragem, né? Lembrando que a consolação está sempre ao lado das mais rudes provas, né? E que existem bens que são mais preciosos que os bens da terra, né? Beleza? Beleza. Então, quando nós diminuímos o valor dado ao nosso próprio patrimônio, quando há uma diminuição do apreço pelas coisas, também estamos menos sensíveis quando ocorre uma perda de valor, né? Uma pessoa apegada ao recurso, ele é semelhante a uma criança que só observa a vida presente e quando perde algum valor é como uma criança que perdeu uma espécie de brinquedo. Agora, aquele que sabe da existência da sua vida como espírito, que é um espírito eterno e que haverá uma vida futura, que nós devemos levar a vida atual pensando mais na vida futura. Ou seja, ele vê o futuro. Ele tem que dizer a si mesmo, o meu, como dizia Jesus, o meu reino não é desse mundo. Aqui eu estou meramente de passagem. A minha vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Então, as dificuldades e o que perca e as perdas que ocorrem aqui, ele fica menos sensível a isso, certo? Certo. Também a doação dos valores não pode nos levar num estado de mendicância voluntária. Nós não podemos pegar todos os nossos valores. Deus disse que devemos doar aos pobres, eu vou vender tudo o que eu tenho e vou virar um mendigo. Não. Porque fazendo isso, nós nos transformaremos numa pesada carga para a sociedade. E isso é uma espécie de egoísmo, porque a pessoa quer se eximir da... Travou de novo. João travou.
João, está travado. Nós não estamos te ouvindo. O João sumiu. É a voz. Ainda agora aconteceu isso também no Livro dos Espíritos. Travou várias vezes. Ele saiu, vai voltar. Tá chovendo aí? Tá. Tá chovendo, tá todo mundo com chuva. E aí, gente? Voltou. Voltou. Você estava falando do que pega dos bens todinhos e fica sem nada aí. Essa doação, ela é desprovida de uma finalidade adequada, de uma finalidade útil, porque vai levar a pessoa a um estado de mendicância voluntária e, por consequência, ela se torna um peso social. E, no fundo, o que ela está desejando é se eximir da responsabilidade de administrar a riqueza, que é um trabalho a ser executado com o proveito de todos. E a gente, então, não tem condição, não é adequado, não, eu não quero essa responsabilidade. A gente não pode fazer isso, dizer, não, eu não quero essa responsabilidade. Tem que assumi-la e mostrar que dá conta disso, não tem como escapar dessa prova da riqueza. Então, rejeitá-la é renunciar aos benefícios da prática do bem que a boa administração e sábia administração da riqueza pode trazer. Beleza? Beleza. Não está travado, né? Não. Também nós devemos saber passar pela vida quando for necessário sacrificar essas riquezas, né? Então, tudo isso, toda essa espécie de emprego dos recursos é um encargo para nós que deve ser bem desempenhado. Então, o resumo sobre o desapego é: contentemo-nos com aquilo que nós possuímos. Não invejemos os ricos, porque a riqueza não é essencial para a felicidade do homem, né? A riqueza, ela deve ter um bom emprego direcionado aos outros e não somente aos herdeiros, né? Porque se só beneficiarmos os herdeiros, eles vão se tornar egoístas e insensíveis por responsabilidade nossa, né? A riqueza tem que ser um bom emprego semelhante à tutela que tenhamos de recursos alheios, né? Não devemos usá-la unicamente na satisfação do nosso orgulho e da nossa sensualidade. Ora, se nós não sabemos administrar, nós também não temos o direito de pedir, né? Então, lembrando que muitas vezes a doação que damos aos pobres é, assim como na vida de Zaqueu, um ressarcimento de dívidas que tivemos em vida pregressa. Zaqueu, para enriquecer, não teve a prática de atitudes ilícitas. Sim. A restituição dele, que ele ia doar metade do que possuía, e aqueles a quem ele lesou, ele ia pagar o quádruplo do valor, ele está saldando dívidas. Para nós vale a mesma coisa. Para nós vale a mesma coisa. Quando a gente entrega alguma coisa a alguém, não tenham dúvida que estamos saldando dívidas. Porque muito provavelmente, quase com absoluta certeza, nós lesamos essas pessoas em vidas anteriores. Então, como digamos assim, o cerne desse assunto, desse capítulo, a base desse assunto, é que nós somos depositários dos bens divinos,
não somos proprietários reais, desde o do começo do capítulo até o final. A base do assunto é esse, por isso ele diz que nós devemos empregar a riqueza visando par e passo com o princípio de amarmos uns aos outros. O que ele vai dizer? O que Kardec pergunta para São Luís? Ora, se eu sou só depositário do bem, dos bens divinos, eu tenho o direito de transmitir lá a minha riqueza aos herdeiros? E São Luís responde, pode transmitir, porque essa própria transmissão dos bens aos herdeiros está submissa à vontade de Deus, que pode dar alguma solução e impedir o usufruto desses bens pelos descendentes. E ele diz, basta ver o exemplo que muitas fortunas, muitas vezes sólidas, desmoronam, né? Porque Deus julga conveniente retirá-las quando é adequado aqueles descendentes passarem por outras espécies de prova. Dessa forma, permanece o direito do homem de transmitir os seus bens aos herdeiros, porque pode ser que Deus concorde ou não com essa transmissão, de forma que os herdeiros fiquem ou não fiquem com essas riquezas e, por consequência, também com a responsabilidade do bom uso que devemos todos dar aos recursos que possuímos. Beleza, gente? Beleza. Morreu, né? Quem que morreu? Não, o assunto. Acaba. Resumimos. Resumimos. Eu acho que nós estamos fazendo um bom estudo a respeito do evangelho aí, né? E vamos assim, devagarinho, não dá para a gente abraçar 15 livros de uma vez só. Né? Temos as nossas atividades profissionais, as atividades de caridade, as atividades em família. Então, não tem como a gente ter muita pressa, a gente não pode se dedicar só a isso aqui, porque a gente tem até que praticar. Mas para assimilar dessa forma está melhor agora esse resumo, assim a gente consegue prestar mais atenção e entender melhor os seus acrescentos. Então, de qualquer forma, estamos fazendo um bom estudo aí do Evangelho, né? Depois muito. Com a sua ajuda. Depois a gente reestuda isso aqui. Porque o conhecimento útil é o que está aqui, né? Não é o que está no papel. Exatamente. É o que fica. Ô, João, é o que fica. Eu acho que um dos males que tem que mais ser combatido é o orgulho e o egoísmo, né? Seja ele em qualquer circunstância, porque na questão da riqueza, se a gente não trabalhar isso, na questão da caridade, na questão de tudo, né? É um dos pontos mais fortes que a gente, tanto na caridade, por exemplo, você faz a caridade para ser visado, né? Para ser bem visto, entre aspas, é o orgulho. Você faz a caridade para o bem, tudo assim, você quer combater, né? Que não tem como. Seja no bem e seja no mal, a gente usa ele sempre com um malefício, né? Assim, um negócio escondido. Uma finalidade inadequada, né? Verdade, Angelita. A gente faz naquela coisa assim, o outro vai falar, vai comentar, vai dizer, eu recebi, a fulana me ajudou, quer dizer, a gente faz naquela intenção, né? Ainda temos muito disso. Bem quanto se é para o mal, né? A gente tem muito... A gente ainda é muito egoísta. É uma atrasadinha, né? Vixe. Que germe, sempre viu? Tá escondidinho o negócio. Triste. Não dá, né? Por que será que a gente é assim, gente? Eu não consigo entender. Por que a gente não veio criado perfeito? Por que a gente não veio já com tudo certinho, bonitinho, com o nosso DNA ali? Você vai ser
todo certo, você vai sempre agir corretamente. Mas Todos a gente nós, veio, né? nós que Hoje, desviamos, né? que é dura. Calma, calma, gente. Nós viemos da escuridão plena, sem raciocínio nenhum, né? Nós tivemos na fase animal, né? Imagina, não dá para cobrar a responsabilidade da fase animal, né? Nós fomos há 200 mil anos hominídeos residentes em caverna. Então, digamos, observa como estamos, já progredimos muito e o futuro nos será ainda mais promissor, né? A, a beleza da coisa não é receber a coisa pronta. Ah, meu filho, está aqui, É olha. conquistar. É, a gente tem que conquistar esses patrimônios todos. Estamos falando de intelectualidade, de sabedoria, de bons sentimentos do coração. Chico possuía sentimentos que nós não temos. O amor que ele sentia pelos outros, nós não temos, somos, de certa forma, comparados a eles, insensíveis. Rocha dura. Isso é que é duro. É, mas a gente vai comparar. A gente vê o tanto que a gente é atrasado. A gente deprime. Mas a gente vai conquistar, né? Porque imagina como éramos no passado. Ora, nem para uma pessoa próxima da família, um filho, não tinha um sentimento de amor muito significativo. Então, às vezes, nós próprios em família disputávamos uma espécie de alimento, mas agora vemos mães, por exemplo, que elas deixam de se alimentar para alimentar os filhos. Pelo amor de Deus, isso é um ato de amor muito grande. Mas no passado não praticávamos isso, né? Nem tinha uma ideia de família, né? Volta muito atrás no passado. A ideia de família como nós a conhecemos surgiu no período romano. Então, no período anterior, você não trata um filho como se fosse um filho. É assim, meu filho, você se vira aí. Se vira, você é gente, você dá os seus pulos aí, se vira, trabalha, exigindo o trabalho da infância, exigindo o trabalho de pessoas sem condições do exercício do trabalho. O que valia é o nome, o homem saía pela rua, mesmo no período medieval, munido de uma espada, porque muito provavelmente saiu na rua, vai ter um atrito. Não basta ver, João, que você tinha um filho com portador de necessidades especiais, você escondia. Hoje em dia eles estão trabalhando. Ontem mesmo eu fui no Atacadão, o menino que estava lá pegando, porque você pega aquelas caixas, vai botando os produtos dentro, né? Aí você passa a caixa, aí ele estava arrumando dentro da caixa. Todo empolgado, que ia ter live, não sei o quê, conversando, sabe? Então, você vê que antigamente você tinha um filho desse, nossa, era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa que você escondia do mundo mesmo. Quando não abandonava, né, Manu? Também entregava para... Porque achava que foi amaldiçoado, né, por Deus, porque ter um filho. E era uma vergonha. Então, isso era, a gente já evoluiu mesmo bastante. Porque... Quando tinha um surdo na família, eles escondiam, né? Hoje nós temos a comunidade surda estudando, dando aula, eles são professores de universidade. Exatamente. Não tinha crime de estupro. Exato. Crime de estupro, não tinha crime de pedofilia. Isso eram práticas comuns. Saiu na rua, posso me relacionar com qualquer mulher, independente da faixa etária dela. Isso era o dia a dia da vida. Ainda recente, assim, a coisa de 30 anos atrás, né? Na minha terra, tá? Ali na beira do cais, no mercado, crianças se oferecendo para ter um ato sexual em troca de um prato de comida. Tá? Quer dizer, uma coisa, não estamos longe, não. Tá?
Eu sei quem. Ixi! Crianças de 4 anos destinadas a reis. Tá? A gente melhorou muito. Nossa. Vão melhorar mais. Se Deus quiser. Estamos caminhando para isso, mas que é difícil, porque você vê certas coisas, dá raiva de você ver. Aí, quer dizer, vem aquele sentimento. Eu tenho evitado de ver ontem até meu sobrinho, Dinda, você viu isso na televisão? Eu digo, nem vi. Não sei. Minha mãe chega, você viu só que o fulano roubou do ciclano? Eu digo, não vi. Não vi, que eu não quero ficar com raiva. Eu sei que não é por aí, né? Que a gente tem que ver aquilo ali, mas não ter aquele sentimento. Muito pelo contrário, né? Diz que a gente tem que orar por aquele ali, né? Mas ainda nos... O que sofreu, resgata. E tem que criar uma compaixão pelo que praticou o equívoco grave, porque essa pessoa, talvez, naquele momento, tenha angariado para si um comprometimento milenar. Pois é, ainda não consigo, João, ter essa compaixão. Só lembrar dos estudos, o que vai dar a compaixão é a ciência relativa ao futuro, é o conhecimento. Porque, digamos, praticou isso, praticou aquilo. Um equívoco grave que choca a sociedade atual, mas no passado não chocava. Beleza. Quais serão as consequências para essa pessoa já em vida por um processo obsessivo? Depois que desencarnar, vai viver no plano espiritual uma dificuldade maior que o Antônio Olímpio. Por prazo secular. Quando reencarnar, continua o problema da justiça. E às vezes cai naquele processo milenar daquela mulher que matou e influenciou o noivo a matar os próprios pais para ficarem com a riqueza dos pais. Lembram? Tem um milênio que ela tem um milênio que ela tem distúrbios psicológicos e se debate e fala uma língua exagerada. 1 milênio. Então, esses aí, a gente tem que... O estudo é que vai trazer o sentimento de compaixão. Porque ninguém pensa, a não ser o espírita que estuda, que aquela pessoa comprou um passaporte para uma dificuldade extremamente longa, e não só de natureza física, mas principalmente de natureza psicológica. As consequências psicológicas que ela chegará serão gravíssimas. Ela vai se atrasar, porque em 1 milênio, aquele que estuda e pratica a caridade pode elevar-se significativamente, enquanto a pessoa, por aquele ato, ela vai ter problemas de depressão, problemas de esquizofrenia, problemas de epilepsia e outros problemas muito graves por um prazo muito longo. Mas é aquela coisa assim, eu não consigo ter compaixão. O caso daquele João de Deus, que utilizou a espiritualidade, né, como se fosse, usou, né, da mediunidade, a espiritualidade, que são os casos que conta até nos mensageiros, né? Tem muitos casos assim, que utilizou aquilo dali por uma relação sexual, um desvio sexual. E ainda cobertados por todo um grupo de pessoas naquele contexto. Exato. Não tenho compaixão. Eu fico não precisa ter compaixão. Não precisa ter compaixão. Só lembra do estudo e dá uma imaginada no futuro dele, de todos esses associados. Não, isso aí eu faço. Agora que eu fico naquela coisa assim, eu digo, Ave Maria, devia prender e jogar a chave fora. Deixa lá, porque não tem como voltar para a sociedade. Que ele não vai, eu acho que é um doente. É uma pessoa doente, porque não é possível, tá? Por estar doente, já surge algum grau de sentimento de compaixão. Já tem que surgir, porque se ele está doente. Agora pensa, lembra de Jesus? Era melhor ter colocado uma pedra amarrada ao pescoço dele e jogado ao mar.
Porque o restante de séculos futuro desse pessoal vai dar compaixão em todo mundo. Porque vai ser duríssimo. Vai ter que ressarcir. Vai ser duríssimo. Não, eu fico olhando, é dirigente, o Jorge Elahá falou, né, que o que nós temos de povo hoje encarnado no planeta é muito daquele que veio mesmo lá do abismo, tá? Porque quando o planeta está passando da transição para a regeneração, diz que é a oportunidade desse pessoal para evoluir. Então, você vê assim, o cara tirar o dinheiro, esse prefeito de interior, tirar o dinheiro da merenda escolar. Quer dizer, deixar as crianças sem alimento, tá? Que vão para ali, para a escola, para ter aquele alimento também. Elas vão mais pelo alimento do que pelo estudo. Tá? Aí o cara tira. Não sei se você viu, tem um jogador. A minha Vão filha voltar para o abismo. Tem um jogador da Inglaterra. Tem um jogador, João, da Inglaterra, minha filha que sabe, que ela gosta desse negócio de futebol e tudo, ela sabe os nomes de tudo. Aí tem um cara da Inglaterra, um jogador negro, que ele era pobre, a mãe lutava com a maior dificuldade, a mãe sozinha, acho que 5 filhos, tá? E aí eles iam, eles durante o ano, né, escolar, eles tinham um alimento, que era o dado da escola, tá? E ele, como jogava futebol, a mãe conseguiu colocar ele com 11 anos, onde só entrava com 12, a mãe de tanto pedir, implorar e tudo, conseguiu colocar ele, porque ela tinha medo dele ficar sem alimento. E ele agora conseguiu que o primeiro-ministro da Inglaterra fizesse uma lei, virou lei. As escolas têm que fornecer durante o período de férias alimento para aquelas crianças que estudam, porque tem crianças ali que vão para comer naquele período escolar. Ele só tem alimento daquele período escolar. Se entra de férias, eles não têm o que comer em casa. E agora ele conseguiu com o governo vai dar esse alimento. Que joia. Nossa, eu fiquei emocionada. É muito bonito. Passou na televisão. Muito joia. Você vê. Eu acho que isso é uma coisa que o bem, ele é pouco difundido. O mal aparece logo. Conta para todo mundo, mas o bem ninguém fala, ninguém eleva, ninguém sabe, e é isso que a gente tem que enaltecer, é o bem, que é para mostrar que o bem está ali, né? O bem existe, nós temos que praticar. Está melhorando, devagarinho está melhorando, né? Eu espero, né? Que a gente melhore, né? Vamos lá, gente, quem faz a oração? Vamos. Roxa, é você. Quem foi que fez ontem? Foi a Angelita, né? Foi. É que meus gatos tá aqui, tá adivinhando chuva, menina. Pois é, tá. Então, Jesus não é causa. Vou tentar. Sabe o que eu estava com vontade de ouvir? Não sei se vocês também estão, mas aquela vez que você fez a prece de Cáritas. Ontem eu estava me lembrando, eu digo, gente, a Rô não fez mais a prece de Cáritas. E eu gostei tanto de estudar ali, de ver assim o jeito dela, né? A coisa eu tenho na minha mente aquela coisa da árvore frutífera, né? Que vai nos alimentar do bem. Uhum. Verdade. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por ele. Foi muito produtivo, aprendemos muito. Que nós possamos praticar também, Senhor,
os bons ensinamentos, e não só guardá-los. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. E esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho que possa refletir a vossa imagem. E que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada. Amém. Amém. Graças a Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos.